O presidente Luiz Inácio Lula Viajando da Silva tem uma viagem agendada para a China em maio. É isso mesmo. Ele vai estar viajando para poder se reunir com o líder Xi Jinping. Essa visita ocorre em um contexto de aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos, que impactam tanto o Brasil quanto a China. O encontro está programado para os dias 11 a 14 de maio e incluirá a participação de Lula no Fórum China-CELAC, além de um evento promovido pela Apex Brasil. Acompanhando o presidente estarão o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e outros representantes do setor da infraestrutura. Durante a visita, espera-se que sejam anunciadas iniciativas que promovam a sinergia entre os programas de ambos os países. O chanceler chinês Wang Yi enfatizou a intenção da China de fortalecer a cooperação com nações latino-americanas, mesmo diante das tensões com os Estados Unidos. Roberto Perosa, que representa o agronegócio brasileiro, teve reuniões com autoridades chinesas e ressaltou a importância do Brasil como um parceiro estratégico. Ele acredita que o país pode se tornar um fornecedor significativo para a Ásia, especialmente em produtos como soja e milho. A expectativa é que a visita de Lula traga novas oportunidades comerciais. Wang, ex-conselheiro econômico do Conselho do Estado da China, comentou que a guerra de tarifas pode, na verdade, favorecer Brasil e China, promovendo uma maior aproximação entre essas economias emergentes. Adilson Guelfi, você acredita que a China vai se tornar um parceiro ainda mais estratégico aqui no Brasil, principalmente aí no setor agrícola, em outros setores que pode influenciar essa relação? Poliana, eu acho que assim, a China já é um parceiro estratégico do Brasil com relação ao agronegócio, enfim, produtos agrícolas e outros produtos, tá? Nós estamos, praticamente, o governo Trump, por conta dessa questão da diferença de impostos e por conta da questão de balança comercial, ou seja, o que se compra, o que se importa e exporta de cada país, ele está promovendo com essas tarifas, um mecanismo que ele está colocando, que ele está dizendo, a coisa está descompensada e eu quero equilibrar. Enfim, é um mecanismo, se vai ser um mecanismo correto ou não, depois mais para frente a gente vai ver, mas a gente já nota alguns sinais, alguns impactos na economia. Isso daí não adianta. Quando tem guerra desse tipo e guerra comercial, isso gera inflação, isso pode gerar recessão. Vide agora o que a gente está percebendo aí nas bolsas de valores, começa ali na Ásia e depois reflete aqui no Brasil. Então, o presidente Lula, de uma certa forma, ele vai buscar outras oportunidades. Ele pode até fazer isso, mas eu acho que assim, evitar conversar, sentar e conversar com os Estados Unidos, eu acho que vai ser impossível, pelo tanto que os Estados Unidos representa no mundo inteiro em termos de comércio global. Então, assim, ir lá buscar com a China e outra coisa, acho que a China, ela pode ajudar em alguma coisa, mas ela resolver, ela também sabe que se tiver um produto do Brasil e outros fornecedores, ela vai buscar o menor preço. Então não adianta só ir lá, correr lá com a China e dizer que ela vai resolver tudo. Eu acho que isso daí, na minha opinião, a minha impressão é que isso não vai ser uma realidade. O Brasil ele vai ter que conversar com outros países. Também nada significa que outros países da Ásia eles vão poder superar toda a questão do comércio que o Brasil tinha com os Estados Unidos. Ou, se tinha esse mercado, por qual motivo ele não foi antes? É questão de produção, então era mais um motivo para aumentar a produção. Cadê o desenvolvimento industrial? Então, acho que pega o governo Lula aí numa situação, mas que eu acho que é inevitável ele sentar com os Estados Unidos e também conversar. E se, no caso, não estender essas relações com outros países, como você mesmo disse, pode ser uma vulnerabilidade para o país aí a longo prazo, né? Exatamente. O que está acontecendo é assim, eu tenho uma loja, tá? Eu tenho 2 clientes bons. Eu perdi um cliente bom. Eu tenho que ir atrás de outros. Obviamente, isso vai acontecer. Mas eu vou conseguir, na realidade, superar, eu vou conseguir recompor da mesma forma como aquele parceiro significativo? Isso é incerto. Então, nada significa que realmente o Lula vai conseguir fazer isso. E o que a gente percebe aqui é que vai ministro, mas vai sempre um pessoal junto
nessas viagens, o Adilson comentou aqui a respeito da Caravana, né? sempre vai um pessoal ali, Carreta. vamos dizer assim, os amigos do governo ou daquelas empresas que são ali sorteadas como sendo aquelas que têm boa sorte e que vão conseguir fazer isso. Então, eu entendo aqui que ele faz um movimento, o governo Lula faz um movimento normal, tá? Mas é uma questão comercial. Ele tem um grande parceiro e seria interessante que se você tem um pequeno comércio, você perdeu aquele grande parceiro, eu acho que você também precisa reconquistar ele, que ele te traz uma fonte importante de receita. De fato, o que acontece, na realidade, é que os Estados Unidos têm uma dívida interna muito grande, né? E se ele não tivesse tomado esse tipo de atitude agora, talvez essa dívida se tornaria, ela já é quase impagável, mas ela se tornaria um monstro que seria impagável mesmo de fato. Então, os Estados Unidos, de uma certa forma, cansou de pagar a conta, né? Então, o garçom resolveu agora também cobrar a conta, né? Porque é o que acontecia. Exatamente. E, bom, os Estados Unidos têm essas questões internas. O bom dos Estados Unidos é que, apesar de ser uma dívida grande, ele tem uma economia sólida e ele tem uma moeda que ela é mundial, tá? Pode acontecer outras coisas, tem lá os BRICS, mas a gente sabe que, assim, os Estados Unidos é um grande comércio, que se também o Brasil deixa de fazer, alguém vai preencher. Tem essa outra situação também, né? Se o Brasil deixa de fornecer aço para os Estados Unidos, então tem outro que vai aproveitar a oportunidade. Então, essa questão de pode ser uma oportunidade? Pode. Mas pode ser também uma questão que você não vai conseguir resolver, não vai conseguir recompor e você está perdendo tempo. Enquanto você poderia estar conversando, você está perdendo tempo para não reconquistar esse seu cliente que você acabou de perder. Guelph, a gente está falando aqui do agronegócio, mas você acha que essa parceria também vai aproximar outros setores, como, por exemplo, tecnologia, política, meio ambiente? Olha, eu acho que deveria, principalmente tecnologia e outros produtos, tá? Eu acho que aí a gente tem que pensar que se há uma oportunidade, pode acontecer, eu acho que tem que acontecer com vamos dizer assim, com os setores industriais do Brasil. Agora, aproximação de política, eu acho que isso daí, eu acho que quanto menos fazer isso, melhor. Aqui é uma questão técnica de comércio. Se você ficar envolvendo político, ficar envolvendo ideologia, eu acho que é a pior dos casos. Isso só estica mais a corda e não resolve o problema. E os Estados Unidos são conhecidos como os apaziguadores do mundo, né? Então, ele sempre investiu muito. O jovem, atingindo uma certa idade, já engajava nas Forças Armadas norte-americanas e ganhavam salários e iam para várias frentes esparramadas pelo mundo todo. O que o Trump está fazendo é que está deixando de atuar nessas questões de apaziguador, de estar levando tropas para tudo quanto é canto no mundo. E esses jovens vão precisar de empregos. Eles iam para as Forças Armadas, tinham o seu emprego garantido, eram remunerados, e agora o que vai acontecer? Está tentando ativar a indústria norte-americana, fazer com que nasça novas oportunidades de trabalho e que esses jovens, ao invés de serem engajados nas Forças Armadas, sejam engajados em indústrias dentro dos Estados Unidos, gerando também divisas para o país. É essa questão também que levou o Donald Trump a realinhar essa questão de tarifas, né? Ele quer fortalecer a indústria norte-americana, fortalecer o mercado interno norte-americano. É claro que essa questão de tarifa é um remédio amargo, tá? Nós não sabemos também se vai dar certo ou se realmente ele vai conseguir equilibrar. Existem outros mecanismos, mas não tem jeito. Em termos de... Se essa for a política do governo americano, os outros países, Brasil e o mundo inteiro, pode esperar aí que vai ter inflação e vai ter recessão, pelo menos um pouco. Vamos esperar que seja o mínimo possível. Mas isso tem nesse tipo de mecanismo utilizado como tarifa.